Olá pessoal, nesse vídeo nós falaremos um pouco sobre fraudes e quais são as melhores maneiras de detectar e prevenir fraudes no mundo corporativo nas relações de negócio entre clientes e fornecedores. Correto? Bom, primeiramente falando sobre fraude, existem várias modalidades de fraude, né? Existem fraudes fiscais, fraudes as quais a empresa ou uma pessoa ela de alguma forma altera informações para que ela seja incidida com um valor menor de impostos. Temos também as fraudes contábeis, que consiste principalmente em lançamentos contábeis aos quais manipulam valores e a manipulação de sistemas para que isso gere algum benefício econômico para aquela empresa ou para aquele incursor da fraude. Correto? E também nós temos as fraudes processuais, que são principalmente causadas no mundo jurídico, ou por profissionais da área jurídica, ou por advogados, ou por autoridades policiais, para que eles consigam distorcer informações referentes a algum processo para beneficiar uma pessoa em específico. A fraude que nós falaremos aqui são fraudes relacionadas ao mundo corporativo, ou seja, relações de negócio entre clientes e fornecedores, e também falaremos um pouco das principais técnicas para que esses fornecedores consigam detectar e prevenir fraudes causadas por clientes, por vendedores, por colaboradores e até mesmo por agentes públicos. Um dos principais motivos que facilitam com que ocorra um alto índice de fraudes aqui em nosso país, não só no nosso país, mas em todos os países emergentes, é exatamente a legislação. Então eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre alguns artigos do Código Penal que referem-se a fraudes que estão ligadas às relações de negócio entre fornecedores e clientes, e depois eu vou explicar para você por qual motivo temos essa facilitação e encontramos um alto índice de fraudes nas transações de negócio aqui no nosso país. O primeiro artigo relacionado a fraudes no mundo corporativo seria o artigo 298 do Código Penal, que refere-se à falsificação de documentos. E esse artigo, ele contempla exatamente atividades às quais os fraudadores manipulam documentos, seja subscrevendo uma imagem de uma foto, de uma CNH ou de um RG, para que ele obtenha algum benefício econômico, para que ele faça uma compra em algum estabelecimento e através dessa compra ele receba aquele produto, aquele serviço e não vai pagar por aquele produto ou aquele serviço. Então, o primeiro artigo que nós vemos aqui do Código Penal é exatamente o artigo 298, que refere-se à falsificação de documentos. E essa falsificação pode se dar como uma subscrição, uma alteração através dos números, ou até mesmo a utilização de um documento original, porém por uma função, por uma atividade ilícita, e gerando aí dolo, né, gerando prejuízos econômicos para um terceiro. Tá certo? O segundo artigo que nós vemos é o artigo 299 do Código Penal, que é de falsidade ideológica. E esse consiste exatamente em alguma pessoa que se passa por uma outra pessoa para fazer uma compra, adquirir algum produto ou serviço, causando prejuízo alheio. Se vocês verificarem aqui mesmo, esses dois artigos foram tirados dos sites do Poder Judiciário. Eu vou só aqui ler uma parte para vocês, só para vocês entenderem. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa, né? Seria o artigo 298 e o artigo 299, pena de reclusão de 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 3 anos e multa de 500 mil réis a 5 contos de réis se o documento é particular. Poxa vida, Marco, mas o nosso Código Penal está citando uma moeda que já saiu de circulação há muitos anos. Exatamente. O Código Penal ele foi instituído em 1940 e desde então o que ele sofre são algumas alterações pontuais, porém de uma forma geral nós temos uma legislação totalmente antiga e ultrapassada. Uma outra questão aqui que envolve o Código Penal do nosso sistema brasileiro é exatamente a pena, né, que era incidida para atividades ilícitas como essas. De 1 ano a 5 de multa, reclusão de 5 anos. Nesses dois casos aqui, se o réu ele for
réu primário e tiver uma residência fixa, ele responde esses dois processos em liberdade. Isso quer dizer o quê? A impunidade numa incursão a uma fraude, ela é muito pouca, né? A pessoa então acaba saindo, respondendo o processo em liberdade, e isso facilita com que exista um alto índice de fraudes aqui no nosso país, exatamente pela própria legislação e o nosso Código Penal, que por sua vez tem penas totalmente brandas para esse tipo de incursão criminosa. Enfim, para você ter uma ideia, aqui no Brasil, segundo as pesquisas atualizadas que foram feitas por uma empresa que especialista em detecção de fraudes, que é a ClearSale, aproximadamente 3,4% das transações de compras pela internet são tentativas de fraude e causam prejuízo para o seu fornecedor, exatamente por essas questões. O terceiro artigo que eu gostaria de comentar com vocês, referentes a fraudes relacionadas ao corporativismo, ou seja, relações entre clientes e fornecedores, é o artigo 171 do Código Penal, que é intitulado, chamado vulgarmente de estelionato. Estelionato é exatamente a incursão criminosa, ao qual aquele praticante ele engana uma pessoa, um terceiro, e causando prejuízos àquele fornecedor, àquela empresa prestadora de serviço ou de produtos. E também, assim como as outras atividades ilícitas, ela também gera uma pena branda, né? E a pessoa acaba aí respondendo em liberdade, caso ela seja ré primário e tenha residência fixa. Então, agora nós falaremos um pouco sobre quais são os produtos mais buscados pelos fraudadores aqui no mercado brasileiro. Então, primeiro, né, segundo as pesquisas que as empresas especializadas fizeram, um dos produtos mais procurados pelos fraudadores, 17,1% das incursões de fraude, são em cima de videogames e artigos, né, eletroeletrônicos relacionados a videogames. O segundo produto mais procurado por fraudadores, 12,7%, são celulares e smartphones. O terceiro item são eletroeletrônicos relacionados à fotografia, eletroeletrônicos como laptops, notebooks, representam 6,1% das tentativas de fraude e 5,6% de computadores e periféricos. O que ocorre? Se você trabalha em alguma empresa que presta esse tipo de serviço ou que comercializa esse tipo de produto, existe uma grande possibilidade de você encontrar pedidos feitos por clientes que são tentativas de fraude. Então, nesse nosso vídeo, nós veremos exatamente quais são os principais artifícios que nós utilizamos, primeiramente para prevenir a fraude e, caso ela já tenha acontecido, para que a gente consiga fazer a detecção dessa fraude. Então, as características comportamentais principais dos fraudadores são exatamente não dar importância ao tamanho, cor ou modelo e o valor deste produto. O que acontece? Quando um fraudador ele está com um documento falsificado, quando ele está se passando por uma outra pessoa, ele já tem o interesse de não pagar por essa compra. Então, para ele, tanto importa o valor daquele produto, qual é a cor, uma vez que ele vai pegar esse produto e vai revender para ele obter aquele dinheiro que ele gostaria de obter com essa atividade ilícita. Então, a primeira característica aqui de uma fraude, de um cliente que esteja passando por uma outra pessoa e esteja querendo comprar um produto, é exatamente essa não importância que ele dá à cor do produto ou ao valor, principalmente ao valor. Outro item importante é que geralmente os fraudadores eles procuram fazer compras ou em horários de pico ou em horários aos quais os funcionários da empresa estão com pressa para fechar o negócio, né? Então, no final do expediente. Para quê? Para que exatamente exista uma menor atenção focada naquela compra, naquela análise de documentos, para que eles consigam obter aí o produto ou serviço que tanto almejam. Terceira característica, eles respondem informações cadastrais com dificuldade, obviamente, porque o fraudador ele está com um documento de um terceiro, então ele não tem total conhecimento da data de nascimento, qual é o signo daquela pessoa, qual faculdade aquela pessoa fez a sua graduação, informações mais específicas sobre aquele cliente, que no caso aqui será uma vítima de fraude.
A pessoa é amigável e simpática. Obviamente que o fraudador ele se vale do seu rapport, da sua facilidade de comunicação e persuasão para que ele consiga efetuar aquela compra e obter aquele produto, aquele benefício econômico que ele está almejando. Uma outra característica de um fraudador é que ele faz as assinaturas na hora da assinatura do contrato com algumas interrupções, porque ele treinou aquela assinatura durante horas ou até semanas para que ele consiga simular a mesma assinatura do titular daquele documento. Então, quando você estiver recebendo uma venda, né, olhando a pessoa fazendo a assinatura, geralmente essa assinatura vai ter algumas interrupções, ou até mesmo ele vai assinar com lentidão. Por quê? Porque é uma assinatura que ele treinou alguns tempos atrás e ele vai fazer essa assinatura e vai apresentar alguma dificuldade ao exercê-la. Uma outra característica importante em compras ou pessoas que estão se passando por clientes é quando, durante uma ligação, para você fazer uma validação de dados cadastrais, essa pessoa, primeiro, ela demora para te responder as informações que você perguntou. Em segundo lugar, você pode verificar o som de papéis sendo mexidos. Por quê? Essa pessoa, antes de ela confirmar essas informações com você, ela fez uma cola sobre todas as informações do titular daquele documento ao qual ela está fraudando. Então você vai verificar, por exemplo, qual que é o nome da mãe? Ah, o nome da mãe? E aí ela vai folhear aquele documento para que ela consiga ler o nome da mãe. E cada informação que você vai pedindo, você vai ouvindo aquele som de papel sendo folhado. Exatamente o fraudador folhando aí a cola que ele fizera anteriormente. Quais são as principais características de um CPF fraudado nos birôs de crédito, né, nas bases de dados? Ascendência no número de consultas. Uma pessoa física comum, geralmente, ou uma empresa, eles têm um número padrão de consultas, né? Então eles compram, aquelas compras mensais deles têm um número certo. Então aquela empresa, por exemplo, compra borracha, compra papel, compra telefonia celular. Então eles têm aquele volume constante de consultas, de tentativas de compra, e os seus fornecedores o consultarão de uma forma constante. Quando ocorre uma ascendência de número de consultas, isso significa que essa pessoa física ou jurídica está tentando fazer um número maior de compras. Número este que não era comum há alguns meses atrás. Então, uma das características de um CPF, um CNPJ fraudados, é que ele vai apresentar uma ascendência no número de consultas nos últimos meses, que é exatamente quando aquele fraudador teve posse daqueles documentos e tentou fazer essas compras de forma maior, né, de um número maior de compras do que a empresa estava acostumada de fazer. Uma outra informação, característica importante tanto de um CPF e de um CNPJ fraudados é que eles são consultados por várias empresas que atuam no mesmo ramo de atividade. Eu vou dar um exemplo de uma empresa de telefonia móvel. Então você imagina uma empresa que ela tentou fazer compras em todas as operadoras de telefonias ativas no nosso país. Geralmente, uma empresa ela consulta um plano da operadora A, compara com um plano da operadora B, pode até chegar a tentar fazer compra nessas duas operadoras, mas é muito difícil uma empresa tentar fazer compras em todas as operadoras de telefonia. Quando ocorre esse tipo de atitude de uma empresa, é algo para se desconfiar, porque essa empresa ou essa pessoa que está manipulando o documento dessa empresa, de certa forma está tentando obter de forma ampla um grande número de linhas e tentando em todas as empresas que fornecem esse produto e esse serviço. Uma outra característica importante de uma compra proveniente de fraude de documentos fraudados é exatamente a divergência cadastral. Então, o endereço do titular daquele documento seria o endereço A, e a pessoa, o fraudador, quando vai fazer uma compra, ele dá um outro endereço, o endereço B, por exemplo. Por quê? Porque esse endereço é ao qual ele tem acesso, ele vai retirar aquele produto que ele mandou entregar, e até mesmo é um endereço ao qual não está relacionado nem ao cliente, o titular, o dono da conta real, e nem ao próprio fraudador, para que ele não
entregue aí para as autoridades o endereço ao qual ele se encontra. Então, geralmente esse endereço é um endereço diferente, o qual o fraudador tem acesso, porém não é o seu endereço pessoal. Uma outra característica que um CPF e um CNPJ fraudado podem apresentar é uma ascendência, né, de dependências de empresas que atuam no mesmo ramo. Então ele foi naquelas empresas, ele fez compra em todas as empresas que fornecem laptops, e as empresas, a partir do momento que ele não foi pagando, essas empresas foram negativando o nome dessa pessoa física ou jurídica, e você vai verificar isso nos birôs de crédito. Então a empresa ou pessoa física está devendo para Apple, para Microsoft, está devendo para Dell, está devendo para Lenovo, está devendo para todas essas empresas. Ou seja, ela aplicou golpe em todas essas empresas e por isso essas negativações estão ocorrendo. Telefones vinculados ao CPF ou CNPJ da empresa são divergentes, né? Os telefones ao qual o cliente, entre aspas, o fraudador, te entregou no cadastro é diferente dos telefones vinculados ao CPF e CNPJ daquela pessoa jurídica ou física. Por quê? Esse fraudador ele vai dar um outro telefone para que ele consiga confirmar as informações, e esse telefone não tem uma relação direta com a empresa ou com a pessoa física, mesmo para que evitar para que essa pessoa descubra essa tentativa de compra e confirme que não é ela que está comprando. O titular desse documento confirme e ajude a desvendar a fraude. Então, uma das coisas que nós observamos também são telefones não vinculados àquele CPF ou CNPJ. Uma outra informação importante é, principalmente para a pessoa física, tentativas de fraude utilizando documentos pessoa física, é o RG ou a CNH com boletins de ocorrência por perda, roubo ou extravio. Ou seja, geralmente o fraudador pega ou na rua ou faz o roubo daquele documento e utiliza aquele documento para fazer novas compras. O analista de crédito também pode observar esse boletim de ocorrência por perda, roubo e extravio através dos alertas que constam nos birôs de crédito. Então aqui nós falaremos de análise antifraude de pessoa física especificamente. É um pouquinho diferente, mas de uma forma geral nós podemos estudar tudo junto. Análise de autenticidade de documentos. Uma coisa importante que um analista de crédito e analista antifraude esteja preparado é exatamente identificar se um documento é autêntico ou não, se ele sofreu algum tipo de subscrição ou adulteração ou não. Então esse aqui foi retirado exatamente do site do Jus Brasil e ele consta aqui algumas das principais características de uma CNH. A CNH, né, Carteira Nacional de Habilitação, que atualmente é o documento mais utilizado aí para fazer cadastros e envio para novas compras, tá certo? Então uma coisa importante aqui é a variação da tinta, da variação ótica, né, do mapa do Brasil. Aqui nós temos o brasão da República, aqui nós temos o fundo geométrico, né, positivo e textos incorporados, né, e letras. Aqui nós temos o mapa do estado e a sigla incorporada ao qual esse documento foi emitido. Nós temos aqui também o brasão, né, da República incorporado no efeito aqui atrás desse documento. Temos também a tarja geométrica aqui, positiva e distorcida. Temos também a sigla dos estados, que ficam aqui nessa linha aqui, ó. Então, por exemplo, Paraíba ficaria PB aqui em toda a linha da CNH. Uma outra informação é a bandeira do Brasil, como se fosse uma espécie de marca d'água aqui nessa região. Temos aqui os fundos também com o mapa do Brasil. Temos uma holografia bidimensional com dizeres da CNH. Aqui nós temos o número com a fluorescência do CNH. Essa aqui, ela reage a luzes ultravioletas. Então, se você coloca uma luz ultravioleta numa CNH original, você vai ver um reflexo aqui. Aqui você verá também o guilhote negativo como imagem latente.
microletras positivas, negativas com a ficha técnica em calcografia. E tem outras informações aqui, como microletras positivas distorcidas, tinta prata com a fluorescência sobre a luz UV, que seria exatamente essa listra aqui, e assim por diante. Então essas são características importantes, ao qual o analista de antifraude tem que observar quando receber cópias ou documentos originais daquele cliente. Uma outra informação importante para nós aprendermos aqui nesse treinamento de análise antifraude é o cálculo dos dígitos verificadores do CPF. Os dígitos verificadores, eles seguem uma lógica matemática. E é importante com que você saiba isso, para que um dia, se você precisar, você esteja pronto e apto a aplicar essas regras. Bom, primeiramente aqui, nós temos então os dígitos verificadores que foram nomeados de A, B, C, D, E, F, G, H, I. Correto? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos verificadores. E temos os dois algarismos que são depois da barra do CPF. Então, a primeira regra que nós seguimos aqui para obter o primeiro código aqui depois da barra, para obtermos a letra J, pelas letras constantes correspondentes, nós fazemos o seguinte. O resultado da soma 10A mais 9B mais 8C e assim por diante é dividido por 11. Analisamos então o resto dessa divisão. Se for 0 ou 1, o dígito J é 0. Se for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, o dígito J é 11 menos o resto. Ou seja, imagina um CPF assim. 1. Essa soma daria 10. Correto? Então você faz a divisão e o que sobrar você verifica e aplica essas regras. Segundo dígito, já temos o J. Para obtermos o K, pelas constantes correspondentes, nós faremos o seguinte. O resultado da soma 11A, 10B, 9C, 8D, assim por diante, é dividido por 11. Verificamos o resto dessa divisão. Se for 0 ou 1, o dígito K é 0. Se for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o dígito K, 11 menos o resto. Uma outra informação importante é nós observarmos o algarismo que indica o estado de emissão do CPF. E esse algarismo seria o último dígito verificador do CPF, que é o que está mostrando aqui nessa seta vermelha. Quando esse dígito é 1, significa que esse CPF ele foi emitido no Distrito Federal, ou em Goiás, ou em Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul e Tocantins. Se esse dígito for 2, ele foi emitido no Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima. Se for 3, Ceará, Maranhão e Piauí. 4, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Norte. Se for 5, é Bahia e Sergipe. Se for 6, Minas Gerais. 7, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 8, São Paulo. 9, Paraná e Santa Catarina. E 0, Rio Grande do Sul. Essa informação é importante que em muitos dos casos de fraudes, o fraudador ele não tem noção desse dígito verificador, desse nono algarismo. E ele acaba entrando em contradição quando você vai perguntar, por exemplo, em qual estado ele emitiu aquele CPF. Então é importante com que o analista de fraude se atente a essa característica do CPF e consiga detectar aí possíveis inconsistências na confirmação de dados.